caiu uma questão de matriz no Enem, mas você nem precisa se preocupar. Por quê? Porque a matriz que cai no Enem não é os assuntos objetivos, determinante, matrizes 5x5, não é. A matriz que aparece no Enem, ela é só para representar um conjunto de números, onde vai existir tabelações envolvendo a linha e a coluna. Nesse caso, abordou exatamente isso. Então, em vez de usar uma tabela, em vez de usar um gráfico, o Enem vai lá e coloca uma matriz para que você pense que a questão é difícil, mas no fim não é, certo? Então, vamos resolver essa questão que caiu no Enem de 2021. E ela diz o seguinte, ó: uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões, como falou de quantidades aqui, vamos marcar, pode ser que seja uma informação importante. Fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra. Ou seja, ele quer saber as quantidades de famílias que mudaram de uma região para outra em relação a esse fluxo. Ou seja, ele vai construir imóveis na região que possui mais pessoas indo para ela, certo? E aí, ó, continuando, de modo a determinar qual a região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Ou seja, não importa a quantidade de pessoas que saíram da região, o que importa é a quantidade de pessoas que foram para a próxima região. Enfim, os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A de A e J, certo? Em que I e J pertencem ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Em que o elemento A e J corresponde ao total de famílias em dezena que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. Tudo ok. E o elemento A e I é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. E aqui tem a matriz que está as tabelas. Depois diz o seguinte: qual a região foi selecionada para o investimento da construtora? Observe, é uma questão pesada no sentido da interpretação. Mas se você ter o primeiro conhecimento de matrizes e entender o que é uma linha e o que é uma coluna, você vai desenrolar rapidamente. Quando diz aqui, ó, essa parte já foi explicada, ok. E aí, ó, quando fala para os termos técnicos, que diz que a matriz está disposta em A e J com A pertencente a 1, 2, 3, 4, 5. Esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5 representa as regiões, ou seja, região 1, 2, 3, 4, 5, em que elas estão se misturando. Uma família ela pode sair da região 1 e ir para 5, da região 2 e ir para 4, enfim. E aí, é o que diz aqui, ó. Ele quer saber, ó, as famílias que se mudaram da região I para a região J. Quando diz I e J em uma matriz, ele está falando, ó, da região I para a região J, e em uma matriz o Izinho ele representa a linha, certo? E o J representa a coluna. Isso você aprende nos primeiros 10 minutos de uma aula de matrizes, certo? Então, quando diz aqui, ó, matriz A e J, significa dizer que essa família saiu da região I e foi para a região J, ou seja, saiu da linha e foi para a coluna, ok? Ela ainda observa que diz que o elemento A, I é nulo. Por que é nulo? Porque ele está na região I e ele foi para a região I, então não importa, certo? Mas convertendo isso a números, vai ficar mais fácil de você entender em que, ó, se nós dermos o exemplo da região, ó, A, 1, 1, 4. Cuidado que aqui não é 14, ó. Linha 1, coluna 4, ó. Vamos lá. Vamos identificar. Essa pessoa estava na região, na linha 1, porém ele foi para qual coluna? Para qual região? Para a região 4. Então, ó, coluna 4 que representa J. Então, a quantidade de famílias que estão na região J quando saíram da linha 1
é 2, certo? E assim continua para baixo. Por fim, para você matar a questão, o que é que você deve entender aqui, compreender? Você vai saber a região que possui a maior soma vai ser aquela onde a construtora vai querer fazer os seus imóveis. Então, ó, se você pegar essa informação aqui, ó, A1, 4, A2, 4, A3, 4 e assim por diante até a linha 5, você vai entender que, ó, nesse elemento aqui, A1, 4, significa dizer que as famílias estavam na região 1 e foi para a coluna 4, ó, representado pelo 2, não é? Então, ó, pelo menos essa família aqui, duas famílias, ou no caso de dezenas seriam 20 famílias, partiram para a região 4 quando estavam na linha 1, certo? Na região 1 e partiram para 4. Depois, se você passar para a linha 2, significa dizer que saíram da região 2 e foi para a região 4, que nesse caso ó, é o 2 também. E por último, ó, a região 3, que é a linha 3 aqui, ele saiu da região 2, da região 3, desculpa, linha 3, e foram para a região 4, ou seja, coluna 4 aqui, ó, 3. Então, ó, observe que eu tenho de saber a quantidade de famílias total de cada região para eu saber quanto de gente foi para lá. Então, é só somar colunas. Observe que eu estou somando a coluna 4 aqui. Então, eu iria somar 2 famílias mais 2, 4, mais 3, 7, mais 4, 11, certo? Então, na coluna 4 foram 11 famílias, 11 dezenas de famílias no caso, que foram para a região 4. Saíram de uma linha, que eu não importo qual é essa linha, e foram para a região 4. Depois, eu posso somar cada uma e ver qual tem a maior quantidade. Quem tem a maior quantidade é a nossa resposta correta. Então, ó, se você somar a linha 1 aqui, ó, 0 mais 0 mais 2 mais 1 mais 1, dá 4. 4 mais 2, 6 mais 2, 8. 2 mais 6, 8 mais 2, 10. E por último, na coluna 5, que é região 5, fica 5 mais 3, 8 mais 4, 12. Então, observe que a região que possuiu o maior fluxo para ir para lá foi a região 5, que é a que possui a maior soma. Significa dizer que determinada família saiu da linha 1 e foi para a coluna 5, linha 2 e foi para a coluna 5, linha 3 foi para a coluna 5, linha 4 foi para a coluna 5, linha 6 e eu já passei das linhas, né? Mas enfim, o conceito é esse, certo? Você mudar e perceber que quando eu tenho a informação A15 significa que saiu da linha 1 e foi para a coluna 5. Então está determinado pelo 5 aqui. Então, se você compreendeu e viu que a nossa resposta é a região 5, que é a letra D, você acertou. Então, muito obrigado. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos. Marca o gostei aí, eu não sei falar essas coisas, mas marca o gostei. Inscreva-se, muito obrigado e tchau.